senador Lazier Martins, em live em que respondia a cidadãos, comentou as ameaças à livre expressão vindas do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso, com as tentativas de aprovação do PL da censura. Lazier afirmou que o projeto foi aprovado no Senado às pressas e empurrado goela abaixo, e que deve sofrer alterações na Câmara e poderá ser discutido mais longamente quando voltar para o Senado. O senador Lazier Martins apontou que está havendo censura, é evidente, uma censura escrachada, ridícula, escandalosa. Assista. Que está havendo a censura é evidente, uma censura escrachada, ridícula, escandalosa. Isabel de Almeida, o Senado não tem interesse em proteger minha liberdade de expressão? O que está faltando para que os senhores tomem uma atitude contra ministros do STF que estão ferindo a Constituição? Olha, Isabel, esse seu amigo aqui votou contra a lei essa lei que está bloqueando a nossa livre expressão, não é? Agora está na Câmara dos Deputados, a fake news, agora está na Câmara dos Deputados, nós esperamos que haja alguma proposta de mudança lá, e se voltar para o Senado, aí sim, nós teremos mais tempo, porque quando da votação no Senado, onde houve uma votação muito próxima, relativamente parelha, foi 44-36, nós não tivemos muito tempo para discussão, foi de afogadilho, foi às pressas, e ela foi nos empurrada a goela abaixo, e por isso houve aquela votação. Aí foi para a Câmara, mas na Câmara já sabemos muito bem que haverá novas propostas, e aí no momento que mexer, volta para o Senado Federal. Que está havendo a censura é evidente, uma censura escrachada, ridícula, escandalosa. Nivaldo Roden, precisamos de uma solução urgente para os desmandos do STF. Os ministros desse tribunal são uma real ameaça à democracia. É verdade, vem sendo afetada e sem nenhum combate até agora. Hoje quem está mandando no Brasil, ao seu bel prazer, são os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. E o Senado está atordoado sem saber o que fazer. Quando o Senado, que tem autoridade para sabatinar e indicar e levar adiante os ministros do Supremo, no meu entendimento, tem também poder para caçar. Tem poder para retirar esses ministros que infringem a Constituição brasileira. O grande problema, que nós, repito, já disse lá no início dessa nossa conversa, o nosso problema tem sido o presidente da casa. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Conforme havíamos anunciado num card divulgado a partir do meio-dia, 13h de hoje eu quero ter a satisfação de conversar um pouco com os meus seguidores, com os internautas de um modo geral, sobre as questões mais relevantes, mais palpitantes que nós estamos enfrentando na política nacional. Assim, enquanto que vamos aguardar já algumas perguntas, eu quero antecipar que algumas já foram recebidas, de modo que eu já posso entrar nas respostas de alguns dos questionamentos. Pelo que vi agora, tomando esse primeiro contato, todas são questões relacionadas justamente a esse momento tenebroso que estamos vivendo na política nacional. Por exemplo, eu recebo uma pergunta do João Guarnieri, que pergunta o seguinte: é prioridade hoje do Senado o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a prisão em segunda instância? Olha, João Guarnieri, você começa bem. Este pontapé inicial do nosso debate, se me permite a expressão futebolística, é um dos temas mais palpitantes do momento. A sua pergunta é se temos prioridade. Temos essa prioridade há mais de um ano.
nós tivemos no início do ano passado um montante de 22 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, onde o senhor Gilmar Mendes foi o campeão. Tivemos, inclusive, um pedido com quase 1000 páginas, subscrito pelo grande jurista Modesto Carvalhosa, de São Paulo, onde ele reuniu 22 fatos para sustentar o cabimento do impeachment de Gilmar Mendes. E tanto esse pedido, como com referência a Lewandowski, com relação a Toffoli, principalmente estes, nenhum foi acolhido pelo presidente da Casa, pelo presidente do Senado Federal. E aí começa o nosso problema. E eu talvez venha responder várias vezes, vou repetir várias vezes esta questão referente a pedidos de impeachment. Este ano já temos 13 na mesa do Senado Federal. Eu sei de ciência própria, porque sou vice-presidente do Senado. Convindo dizer também que durante todo o ano passado não tivemos nenhuma reunião da mesa do Senado, que é um absurdo histórico. Portanto, não houve oportunidade para se discutir na mesa do Senado, que tem 7 integrantes, são 11, mas 4 são suplentes. Titulares são 7 senadores, um presidente, 2 vices e 4 secretários. De modo, para arrematar a sua questão, João Guarnieri, nós temos prioridade. A nossa dificuldade enorme é o que o presidente da Casa, favorecido pelo regimento monocrático absolutista, não tem levado a discussão na mesa do Senado, nem mesmo reunião da mesa tem feito, de modo que tem havido essa dificuldade. Nós estamos ansiosos pela retomada das reuniões presenciais e aí reabrirmos a luta para que haja a discussão desses pedidos de impeachment. O Flávio Pedrosa fale mais sobre abusos do Supremo. Olha, Flávio, de fato abusa o que não tem faltado, principalmente do próprio presidente da Casa. Veja este escandaloso, ilegal, autoritário inquérito aberto por ordem do presidente do Supremo no ano passado, em abril do ano passado, designando o ministro Alexandre Moraes para presidir um inquérito onde ele é investigador, acusador e julgador. E de alguns meses para cá é vítima também, porque tem sido um dos principais acusados. Esse é o grande escândalo que vai ficar na história desse Supremo Tribunal Federal. Nós pretendemos, na volta às presenciais, reabrirmos essa questão, porque também tem havido um elevado número de pedidos de impeachment do senhor Alexandre Moraes. Já o Dirceu Kronbauer pergunta: qual é o seu apoio ao projeto de 14º salário aos beneficiários do INSS durante a pandemia? O senador Paim é relator. Vossa Excelência apoiaria no Senado? Sim, porque a dificuldade é geral e os aposentados são os maiores, são os grandes prejudicados também, como aliás todos os brasileiros estão sendo prejudicados, todos estão tendo perdas, e inclusive a União, inclusive o Tesouro Nacional, as finanças do Tesouro Nacional, as finanças da União estão abaladíssimas. Vejam o que o governo tem aberto o cofre para os auxílios emergenciais, para os socorros aos municípios em geral, aos estados, às micro e pequenas empresas, a suspensão de pagamento das dívidas dos estados com a União, dos municípios, as dívidas previdenciárias, etc. Até poucas semanas, o déficit nas finanças da União estava em 600 bilhões
600 bilhões de reais. Terminou o ano passado com 120 bilhões de déficit. E talvez cheguemos ao fim do ano com praticamente 1 trilhão de déficit. E se ainda acrescentarmos esse 14º salário dos beneficiários, já que o governo está ampliando também o auxílio presencial, que deveria durar 3 meses, já está em 5 meses e talvez tenha que se prolongar, porque tem muita gente passando dificuldade e sem esses 600 reais por mês, muita gente vai passar fome, muita gente nas periferias do Brasil. O Emiliano Rodrigues, impeachment dos ministros do Supremo. E a segunda questão, diante de tantos assassinatos de crianças, quer pelos padrastos e madrastas, chegou a hora de criar uma lei para endurecer as penas para esses tipos de crimes covardes com requintes de crueldade. O Código Penal já é bastante severo nesse particular, mas tem um projeto do colega Eduardo Girão, do Ceará, que agrava as penas para estas situações cometidas justamente na época da pandemia. Maria Luísa Santana e Silvana Raad queria saber se os senadores estão em conluio com o Alcolumbre para esta reeleição imoral. Olha, Maria Luísa e Silvana, ao contrário, estamos em posição totalmente radical. Esta reeleição do presidente Alcolumbre é totalmente ilegal. O artigo 57 da Constituição brasileira veda expressamente reeleição para a gestão subsequente. Por uma das razões, conforme a doutrina, é para que não haja esse poder prolongado para o mesmo partido, para uma mesma autoridade parlamentar, para que haja, então, esses revezamentos. Nós iremos ao Supremo Tribunal Federal se essa tentativa for levada adiante. Muitas perguntas estão chegando. De onde sairá o dinheiro para o 14º DNI? É uma boa pergunta. Me foi perguntado há pouco pelo Dirceu Kronbauer. Todo mundo em dificuldade, principalmente os aposentados. Sairia do já exaurido cofre do Tesouro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRDE, que são os bancos que vêm socorrendo as finanças da União. Realmente é todo mundo pedindo, todo mundo em dificuldade, e a pátria-mãe está se vendo apertada para atender a todos. Aparecido Camque, senador, retira seu projeto da lista tríplice para o PGR. Isso seria legalizar o corporativismo. As panelinhas PGR têm que fazer um bom trabalho com transparência, não ficar se ocupando em agradar os seus pares. Acho que é um engano, minha prezada Aparecida. Não é bem assim, é o contrário. Veja o que está acontecendo aí, em conluio com o presidente do Supremo, e parece que até mesmo com o presidente da República, o novo procurador da República, Dr. Aras, está simplesmente acabando com a Lava Jato, que é um verdadeiro patrimônio nacional, é a verdadeira encruzilhada no combate à corrupção no Brasil, e quer acabar com a operação. Isso não tem sentido. Por quê? Porque foi uma escolha dirigida, enquanto que os membros do Ministério Público, esses têm independência e têm muito mais autoridade para escolher quem manteria as grandes investigações que precisam ser continuadas. O Daniel Almeida, não conte com o Senado, a maioria são corruptos. Veja que posição você me coloca, Daniel. Tem também, sabe, tem bastante gente implicada na Lava Jato dentro do Senado, ponto. Nivaldo Roden, precisamos de uma solução urgente para os desmandos do STF. Os ministros desse tribunal são uma real ameaça à democracia. É verdade, vem sendo afetada e sem nenhum combate até agora.
Hoje quem está mandando no Brasil, ao seu bel prazer, são os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. E o Senado está atordoado sem saber o que fazer. Quando o Senado, que tem autoridade para sabatinar e indicar e levar adiante os ministros do Supremo, no meu entendimento, tem também poder para caçar. Tem poder para retirar esses ministros que infringem a Constituição brasileira. O grande problema, que nós, repito, já disse lá no início dessa nossa conversa, o nosso problema tem sido o presidente da casa. Carlos Alberto, quantos senadores estão com o senhor nesta luta? Nós formamos o movimento Muda Senado. Nós, na origem, somos 22 senadores. 19 novos que entraram em 2018 e 3 que são remanescentes. O senador Álvaro Dias, o senador Regufe, do Distrito Federal, o Álvaro de Curitiba, e eu do Rio Grande do Sul. Os outros são novos. Mas com essa história da pandemia, nós ficamos amordaçados, neutralizados. É muito difícil se tomar alguma iniciativa, porque esse sistema ele é limitador. Nós não temos, por exemplo, oportunidade para apartes. Nós temos dificuldade imensa para pedir a palavra pela ordem. As inscrições começam às 4 horas, se inscrevem lá 30 senadores, só tem direito a 3 minutos, por orientação do presidente da casa. Tem gente que se inscreve às 4 para ir falar às 10 da noite. Então, não há espontaneidade, não há clima, não há ambiente. Essa é a nossa dificuldade. Nós esperamos que no mais tardar, começo de setembro, estejamos voltando. A esperança até poucos dias era o dia 17 de agosto, mas o presidente da casa diz que o pico da doença é muito alto em Brasília e que talvez tenha que protelar um pouco mais. Márcio René, não vão pautar o projeto dos juros dos bancos? Olha, eu sou o maior interessado, amigo Márcio, eu sou o relator. O autor desse projeto é o senador Álvaro Dias. Ele rebaixa os juros, a proposta dele é 20%, eu ampliei para 30% para ter mais facilidade, considerando várias emendas. Apareceram 58 emendas. Isto aí é o seguinte: cartão de crédito e cheque especial. Hoje, como se sabe, quem não paga no vencimento vai cair no parcelamento rotativo, vai para 300%, 400% ao ano. A proposta do meu relatório é de 30% ao ano até 31 de dezembro. Há um movimento de pressão imenso, você não imagina, Márcio, dos bancos e das lojas de varejo que tem cartão de crédito. Não querem saber disso. Inclusive rejeitei uma série de conversas e contatos e reuniões com eles, porque eu não quero abrir mão desta posição. Amanhã de manhã vai ter uma reunião dos líderes via remota e vai se confirmar. O Álvaro Dias me disse na semana passada que o senador Davi Alcolumbre prometeu para quarta-feira a colocação em pauta do projeto dos juros, o rebaixamento dos juros durante a pandemia, de março a 31 de dezembro. Tem aqui uma pergunta também do Ciro Kalov Filho. Combate aos privilégios e à imunidade parlamentar, pela continuidade da Lava Jato. Estamos juntos, Ciro. Inclusive eu tenho um projeto de resolução, que é um projeto para decidir regras internas do Senado, para diminuir o orçamento do Senado a reduzir em 500 milhões por ano, porque não é necessário tanto dinheiro. Fizemos um levantamento, fiz com minha equipe, durante 2 meses, e concluímos que 4 bi e 503 milhões é muito dinheiro. O Senado, para 81 senadores, não precisa de tudo isso. Dá para rejeitar, para devolver 500 milhões, mas não conseguimos, da mesma forma, não temos conseguido pauta para esse projeto de resolução.
Clóvis Alberto Vaz de Azevedo e a Margarida Souza fazem a mesma pergunta. Senador, faça junto com os outros senadores a CPI da Lava Jato. Essa é uma grande frustração que temos, Margarida e Clóvis. Esses ministros estão se mostrando os deuses do país, e não é assim. Queremos um país verdadeiramente democrático e não os ataques que estamos presenciando contra o presidente Bolsonaro e seus apoiadores. No início do ano passado, foi uma proposta de CPI da toga do senador Alessandro Vieira, do Sergipe. É um gaúcho de Passo Fundo, radicado no Sergipe há 20 anos como delegado de polícia. Por sinal, um excelente senador. Nos primeiros dias conseguimos um número legal de assinaturas, 29 assinaturas. Para abrir uma CPI no Senado, precisamos de um mínimo de 27 assinaturas, pois conseguimos 29. Na noite de véspera em que iria ser aberta no plenário a CPI, alguns senadores foram procurados insistentemente pelo presidente da casa e retiraram as suas assinaturas. Retiraram 3 assinaturas, caindo para 26. Portanto, perdemos o número legal. Por mais que tivéssemos insistido e procurado outros assinantes, nós não conseguimos até hoje para restabelecer a CPI da toga. Mas não desistimos ainda. O PL 1166, urgente, do Álvaro Dias. Estamos assistindo. O Álvaro Dias está nos assistindo. Um prazer, senador Álvaro. Olha, o Márcio René, o PL 1166 é de minha autoria. É o projeto que estabelece a prisão em segunda instância. É outra luta em glória que tivemos até agora. Nós, lamentavelmente, vimos em fins de novembro aquela votação de 6-5, em que o voto de Minerva foi do presidente do Supremo, Toffoli, e nos bloqueou, nos frustrou, quando queríamos restabelecer aquilo que já vinha valendo há bastante tempo. Esse nosso projeto, nós estamos hoje com 45 assinaturas no manifesto para tentarmos restabelecer a votação em plenário, porque já passou, já teve idas e vindas na Comissão de Constituição e Justiça e agora está pronto para votação em plenário. Mas, da mesma forma que em outros projetos relevantes, dependemos da colocação em pauta por parte do senhor Davi Alcolumbre. Ana Lúcia Dalpiaz, vocês senadores se irritam com a política como nós? Acho que nem todos, Ana Lúcia. O nosso grupo se irrita. Eu vou lhe dizer sinceramente, ultimamente, eu vou dormir irritado e me acordo irritado com essa impotência que nós estamos vivendo atualmente para colocar em pauta esses projetos que haverão de moralizar o país. Porque não adianta nós estarmos aí lutando com as reformas estruturantes, como a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma administrativa, se nós não moralizarmos a política, porque de nada vai adiantar os corruptos continuando à solta, os viciados nos desvios. Vai prosseguir o mesmo Brasil que está aí até hoje, um país enorme, tão rico como o nosso, com as mais brutais desigualdades sociais e econômicas do país. Tudo por quê? Por causa da corrupção. Então é por isso que nós precisamos de colocar em votação esses projetos moralizadores e que vemos encontrando tanta dificuldade. Isabel de Almeida, o Senado não tem interesse em proteger minha liberdade de expressão? O que está faltando para que os senhores tomem uma atitude contra ministros do STF que estão ferindo a Constituição? Olha, Isabel, esse seu amigo aqui votou contra a lei essa lei que está bloqueando a nossa livre expressão, não é? Agora está na Câmara dos Deputados, a fake news,
agora está na Câmara dos Deputados. Nós esperamos que haja alguma proposta de mudança lá, e se voltar para o Senado, aí sim nós teremos mais tempo, porque quando da votação no Senado, onde houve uma votação muito próxima, relativamente parelha, foi 44-36, nós não tivemos muito tempo para discussão, foi de afogadilho, foi às pressas, e ela foi nos empurrada a goela abaixo. E por isso houve aquela votação. Aí foi para a Câmara, mas na Câmara já sabemos muito bem que haverá novas propostas. E aí, no momento que mexer, volta para o Senado Federal. Que está havendo a censura é evidente, uma censura escrachada, ridícula, escandalosa. Sandra Maria Kober Isabel de Almeida também quer saber. Ilka Aguilar, Deus o abençoe, oramos por você. Obrigado, estou precisando de orações. Obrigado. L. Oliveira, PGR está muito certo. Aras é contra o lavajatismo político, a favor da Lava Jato transparente e imparcial. Copiou? Olha, L, com todo respeito, acho que você está equivocada. O senhor Aras quer acabar com a Lava Jato, inclusive aplicando-lhe um nome pejorativo. Lavajatismo começou a surgir agora há pouco tempo, não é lavajatismo. Teve uma força-tarefa maravilhosa liderada pelo Deltan Dallagnol, que agora está ameaçado de ser punido pelo Conselho do Ministério Público, exatamente por ter trabalhado bem, por ter liderado com muita coragem em Curitiba e ter propiciado processos muito bem instruídos que foram objeto das sentenças do Sérgio Moro na primeira instância e confirmadas depois essas decisões por mais 2 instâncias. O Tribunal do Rio Grande do Sul, que é o Tribunal Regional, confirmando a sentença de Sérgio Moro, e a terceira instância, que foi o STJ em Brasília. Dimer Drabach, lava-toga, já. Quando der, temos lutado por isso. Luiz Rigobello, nosso senador trabalha e muito, acompanha os seus projetos de anos. Amigo, tem muitas coisas a ser feitas, ainda sei, mas temos um homem no Senado, pode ter certeza, não sou nada nem do partido, sou um cidadão. Abraço, Luiz Rigobello. Muito bom, muito obrigado pelos elogios, são estimulantes. Dona Lucena, é Lucena? Lucema? É Lucema? Lucema pretende... Se pretende concorrer à presidência do Senado. O Podemos vai ter candidato, mas isso será decidido em reunião fechada, dentro de 1 mês e pouco. Tem vários disponíveis, tem gente que quer, tem gente que não quer. Se for necessário, também colocarei o nome lá, mas tem gente muito mais competente lá que poderá assumir essa árdua tarefa de presidir o Congresso Nacional, que também é a tarefa de presidente do Senado. João Milton Souza, quem o senhor gostaria de ver na presidência do Senado? Olha, um candidato muito bom, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães, né? O Marcos Duval, o Eduardo Girão, tem muita gente boa para moralizar e colocar em pauta essas grandes questões que estão sendo engavetadas nos últimos anos. Juan Ramon Malvinson, senhor senador, importante manifestar no Congresso o apoio ao aumento de 5% do crédito consignado para os aposentados ao 14º salário e a suspensão por 120 dias dos empréstimos consignados. Parece que a suspensão já houve, né, Juan? Parece que já houve a suspensão dos empréstimos do 120 dias dos empréstimos consignados. Restaria o apoio ao aumento de 5% do crédito. Se for necessário, terá o meu voto. Marcos Birches, o senhor tem que ser presidente do Senado. Obrigado pelo seu voto.
Maria Eliane, quero a Lava Jato para sempre e a prisão em segunda instância. Mas estamos plenamente de acordo, Maria Eliane, estamos em sintonia absoluta. Eu também quero a permanência da Lava Jato para sempre, como acontece, porque essas operações Lava Jato não existiram só aqui no Brasil, elas existem na Europa, em vários países. Isto é um tipo de operação comum no Ministério Público de vários países. E quando elas realizam um bom trabalho como esse, elas perduram, elas vão adiante. Então é isso que nós defendemos. E com relação à prisão em segunda instância, tem sido a grande luta que nós estamos enfrentando e queremos restabelecer, porque até a segunda instância são esgotadas as provas. Tem-se a autoria, tem-se toda a produção de prova, tem a materialidade do crime. Portanto, a partir da segunda instância, nós não temos mais presunção de inocência. Uma vez condenado em segunda instância, nós temos presunção de culpabilidade. Portanto, é justo que seja recolhido até em defesa do patrimônio, da integridade física das pessoas, porque são delinquentes já condenados 2 vezes, e tem um artigo da Constituição que protege esses bens jurídicos, né? como seja a integridade física, o patrimônio, etc. E é isso que nós queremos proteger. Por outro lado, aguardando até a 4ª instância, isto é, depois o STJ, depois o Supremo, muitos casos atingem a extinção da punibilidade pelo decurso de prazo, pela prescrição. E é isso que nós temos que evitar. E, por outro lado, essa prisão em segunda instância, ela existia até bem pouco tempo. Então, por que extingui-la? Por uma única e elementar razão, Maria Eliane. Porque chegou a hora de pegar políticos, homens de negócios, poderosos, e aí, peraí, então esse não dá para ir para a cadeia. Foi aí que surgiu o problema da discussão em segunda instância. Estava valendo há muitos anos. Nelson Alves, a pior ditadura é esta do STF. Concordo, aliás, o Rui Barbosa já dizia, não existe pior ditadura que a do judiciário, porque contra ele não há recurso. Eu discordo. Eu entendo que o Senado Federal é o grau de recurso. É o grau de recurso contra os ministros do Supremo que infringem a lei. Porque muito espertamente, há poucos anos atrás, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, que seria um órgão julgador dos magistrados. Aí sabe o que aconteceu? Estabeleceram que o conselho serviria para julgar magistrados de 1º, 2º e 3º grau. Só do Supremo que não. Esses não têm, esses podem cometer o que bem entenderem. Estão no Olimpo. E aí, esse conselho, em grande parte hoje, se transformou num conselho corporativista. Até porque o presidente do Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Por aí você já vê. Itamir, hoje o ministro Fachin proibiu a Lava Jato de compartilhar dados com a PGR. Olha, Itamar, essa foi a melhor notícia do dia. No meio de tanta coisa ruim, finalmente uma boa notícia. De fato, foi no início da tarde que o ministro Edson Fachin cassou a liminar que havia sido dada durante o recesso de julho pelo presidente do Senado, pelo presidente do Supremo, que estava de plantão durante o seu recesso, Dias Toffoli, e que havia dado essa liminar permitindo, veja um absurdo, permitindo aquilo que queria o Procurador-Geral. Por isso nós temos restrições ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral quis abrir todo o sigilo, isto é, aquelas turmas de policiais federais e de procuradores da República que estão trabalhando, estão investigando, estão quebrando o sigilo bancário, o sigilo telefônico, estão em plena fase da investigação, teriam que abrir os seus processos
é entregar para o Procurador-Geral da República e assim mandar também para o Supremo Tribunal Federal, sendo que ali estão incontáveis dados, milhares de dados daqueles que estão sendo investigados. Pois hoje de tarde, o ministro Edson Fachin, que é o ministro da turma que julga essa matéria, cassou essa liminar, apenas concedeu o efeito retroativo, isto é, aquilo que já foi entregue para o Supremo e para a Procuradoria da República, aquilo continua, deixa lá. Agora, daqui para diante, não pode mais liberar os dados que estão sendo investigados pelo Ministério Público de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo. É uma boa notícia, é a grande notícia do dia. Leandro da Silva manda um abraço para Horizontina. Estamos sendo ouvidos longe. Beto, Porto Alegre. Moro há 20 anos no Canadá e sou seu fã. Ok, que bom. De Horizontina para o Canadá. Cumprimentos. Obrigado pela audiência. Felipe Gutierrez. Teremos novos investimentos no Rio Grande do Sul? Estamos lutando por isso, né? Eu atualmente estou empenhadíssimo em restabelecer aquela termoelétrica em Rio Grande, que foi descartada há poucas semanas, poucos meses, porque a empresa que venceu a licitação não conseguiu os investimentos e apoios bancários de que precisava. Estamos trabalhando nisso junto ao ministro das Minas e Energia, e temos grande esperança de restabelecer esse investimento. No mais, estamos aguardando a conclusão de várias obras paradas. O governo federal tem um belo e competente ministro de infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está a toque de caixa, como se diz, na conclusão da segunda ponte do Guaíba. O Exército está ajudando muito na conclusão da BR-116, no trecho Guaíba-Pelotas, e depois deve começar outras obras. Enfim, tudo aquilo onde pudermos trabalhar em favor do Rio Grande do Sul é nossa obrigação. Rezes Paixão, a chance, com decisão do Supremo, Alcolumbre ganhar mais 2 anos na presidência, olha, esperamos que não e faremos tudo para não deixar o Regis, como já disse há pouco. Giuliano, seus colegas do Senado aprovariam uma PEC para eleger Alcolumbre? Os meus colegas não. Os meus colegas são principalmente o colega por afinidades. Os outros são colegas de compartimento, isto é, de parlamento. Os meus colegas de Muda Senado não vão aprovar, vão votar contra. São 22 votos. Não sei se será o suficiente para impedir. Mas, como eu disse, iremos até o Supremo para impedir isso. Vamos tentar fazer o que fizemos no ano passado com relação ao Renan Calheiros. Fui até o Supremo com mandado de segurança pelo voto aberto. Depois foi cassado, mas deu tempo para que todos aprovassem de fato, e no dia da votação, 41 senadores, antes de colocar o voto na urna, abria e mostrava para as câmeras e para o plenário, de modo que impedimos o Renan, mas elegemos o Alcolumbre, que tem nos decepcionado. Daniele Bazevi, o que os senadores podem fazer para barrar o Aras? Essa é uma tarefa, é uma barreira pesada, mas pelo menos criticá-lo, cobrar dele, né, mais sintonia com os anseios do Brasil e com a independência do Ministério Público Federal. Leonardo Cruz Pedro, qual sua opinião sobre a reforma tributária pelo ministro Paulo Guedes? Essa reforma, o Leonardo, ainda não está muito clara. Nós estamos tendo no Congresso 3 propostas. Tem a do Baleia Rossi, do deputado federal, que está lá na Câmara. Tem a do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que está no Senado, que já discutimos. E tem esta que chegou agora lá na Câmara, que é fatiada, isto é, vem aos poucos. Ainda não deu para ver bem. Agora, uma coisa nos parece que será inevitável, que
que é a busca desta nova base de tributação, que são as relações eletrônicas, as relações digitais via internet, as compras via internet. Pelo jeito, vai haver alguma tributação em cima disso. Se passa ou não, isso ainda é imprevisível. Ju Meira, por que só o Moro tem acesso aos investigados da Lava Jato? Não, acho que não. Não. Tiveram acesso o Ministério Público, advogados de defesa, né? E ações em que o Moro atuou, né? E nas investigações antes, a Polícia Federal, depois quando chegou no Ministério Público, que foi oferecida a denúncia, aí o juiz tomou conhecimento, mas imediatamente abriu prazo para as partes tomarem conhecimento para acusação e defesa. Cláudia Rosana, solta a lista dos senadores envolvidos na Lava Jato. Por quê? Por que a Cláudia... Nós sabemos de alguns. Renan Calheiros, todos vocês sabem, né? E tem inúmeros outros. Se você buscar a revista Veja, de 2 anos atrás, bateu muito e apresentou a lista várias vezes. Só que alguns caíram fora, tem outros que permaneceram, não é? Mas é um tema que nós temos insistido para que estes acusados sejam processados. Veja que depois que saiu o Sérgio Moro, depois que houve prisões em profusão, chegou nos políticos, aí passou a andar como tartaruga, processos no Supremo Tribunal Federal. Mandar abraço, Cacaio Caldeira, a pai de Arroio, deve ser Arroio do Meio, Maria Goretti, Danilo Cunha, Catalina Ruiz, Márcio Azevedo. Meu abraço, obrigado por estar participando aqui dessa nossa live. Pergunta, vamos... minha assessoria está propondo encerramento, nós estamos com quanto tempo de... Segunda-feira tem mais. A segunda-feira que vem, nós teremos mais participação, nós teremos novo contato. Vai ser mais a miúde, essas nossas lives e conversas sobre os grandes temas do Brasil. Agradeço muito a atenção de todos, as perguntas formuladas, espero que tenham correspondido. Se não corresponderam, podem continuar perguntando e dizendo que ficou incompleta. Na próxima, nos entendendo. Na próxima segunda-feira teremos mais. Até lá. Obrigado.